Olá pessoal, o capítulo 11 do livro trata da sincronização e comunicação entre tarefas. E neste vídeo eu vou apresentar uma questão extra adicional àquelas que estão no final do capítulo no livro. Então vamos lá. Questão extra X1 do capítulo 11. Suponha uma aplicação construída em um monoprocessador, então nós temos um single core, um monoprocessador, na forma de um laço principal com tratadores de interrupções. Então, lembrando do capítulo 7, aqui o design é laço principal com tratadores de interrupções, onde tarefas aparecem ou como funções no laço principal ou como tratadores de interrupção. Suponha também que existe uma variável global x, a qual é compartilhada por diversas tarefas e, portanto, requer exclusão mútua entre tarefas no seu acesso. Como garantir, então a pergunta é, como garantir a exclusão mútua no acesso a x, considerando-se três hipóteses. 3.1, nós temos duas tarefas implementadas como funções no laço principal que acessam x. 3.2, duas tarefas implementadas como tratadores de interrupção e ambas acessam x. E por fim, uma tarefa na forma de função no laço principal e uma tarefa na forma de tratador de interrupção, ambas acessando x. A gente vai ter que examinar cada uma delas separadamente. Então, eu copiei para cá os três itens para trabalhar aqui. Como é que funciona quando a gente implementa a aplicação como um laço principal mais tratadores de interrupção? Nós temos um laço principal, que pode ser um loop infinito, ou pode ter uma condição de término, isso não importa, E aqui dentro desse laço eu posso primeiro sincronizar com o relógio, vamos supor que eu quero executar uma iteração do laço a cada, 10 milissegundos, então eu vou botar aqui um comando wait next cycle, 10 milissegundos, e a partir daí eu coloco as tarefas, que são nada mais do que funções, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, posso ter mais, e aí o fim aqui. Paralelamente às tarefas no laço principal, eu tenho tarefas na forma de tratadores de interrupção. Então, eu posso ter uma tarefa T8, que na verdade é um tratador de interrupção acionado pela interrupção 8. Poderia ser qualquer número, E eu tenho, vamos supor, também uma tarefa T9, a qual também é um tratador de interrupção acionado pela interrupção 9. Muito bem. Vamos lá, então. Item 3.1. Duas tarefas implementadas como funções no laço principal. Então, eu tenho no código da tarefa 1, lá dentro ela acessa x. E, lembre-se que a gente chamou a variável global compartilhada de x, acessa x. E eu tenho também no código da tarefa 2, em algum momento ela acessa x. Se todo mundo acessa x apenas para leitura, não há problema. Mas se o x é um string, uma lista encadeada, um double, e algumas alteram, outras vão ler, eu preciso proteger. É uma seção crítica. Pois bem, no caso de duas tarefas implementadas como funções no laço principal, a tarefa 1 aparece aqui, na verdade ela está chamando este código, a tarefa 2 aparece no laço, está chamando esse código aqui. Olha, pessoal, o que acontece aqui? As tarefas no laço principal são não preemptivas, ou entre elas, Por exemplo,
Quando a tarefa 1 inicia, ela tem certeza que vai terminar antes de qualquer outra tarefa do laço principal executar. Então, quando a tarefa 1 executa e mexe em X, só ela mexe em X. Quando a tarefa 2 executa e mexe em X, só ela mexe em X. Então, eu já tenho uma exclusão mútua automática entre a tarefa 1 e a tarefa 2 no que diz respeito a X. Então, eu tenho aqui, né, lembrando o verbo da pergunta, né, como garantir a exclusão mútua, no caso do item 1, é automático. Automático. Eu não preciso fazer nada. Quando a tarefa 1 roda, ela mexe em X sozinha, beleza? Quando a tarefa 2 roda, ela mexe em X sozinha, beleza? Não preciso fazer nada, né? Melhor coisa do mundo essa daí. Então, item 3.1, ok. Item 3.2. Agora, nós temos duas tarefas implementadas como tratadores de interrupção. Então, nós vamos supor que, em algum momento, dentro do tratador de interrupção, da interrupção 8, que corresponde à nossa tarefa 8, né? Eu acesso o X. E em algum momento do tratador de interrupções da interrupção 9, né, que eu estou chamando aqui da tarefa T9, eu também mexo o X. Muito bem. Como é que eu faço para impedir que, enquanto uma tarefa, um tratador de interrupção altera X, o outro tratador de interrupção entra e mexe em X também? Eu tenho que desabilitar interrupções. Né? Desabilitar interrupções. Então, eu tenho aqui alguns aspectos práticos. Por exemplo, em alguns sistemas, eu tenho que, na ocorrência de uma interrupção, no início do atendimento a uma interrupção, interrupções são automaticamente desabilitadas. Né? Na minha máquina, deu uma interrupção, automaticamente todas as interrupções são desabilitadas. Então, aí eu tenho certeza que a tarefa 8 roda completa e depois a tarefa 9 roda completa. Ou a tarefa 9 roda completa ou a tarefa 8 roda completa. Mas elas não se entrelaçam, né? As instruções delas não entrelaçam, não ocorre o interleaving. E, portanto, eu tenho a exclusão mútua. Por quê? Porque, eu vou botar aqui, né? A forma de garantir é desabilitar interrupções em ambos. Pois bem, se a minha máquina desabilita todas as interrupções automaticamente, está resolvido. Vamos supor que agora não. Né? Nós estamos num computador onde interrupções não são desabilitadas automaticamente na ocorrência de uma interrupção. Isso vai me obrigar a explicitamente no meu programa desabilitar interrupções. Então eu terei que colocar um disable interrupt aqui antes de acessar o X e um enable interrupt depois de acessar o X. E a mesma coisa aqui embaixo. Disable interrupt, enable interrupt. O que acontece então? Quando uma dessas tarefas for mexer, alterar ou acessar o X, ela desabilita interrupções, o DI, Disable Interrupt, impedindo a outra de executar. E de novo nós temos uma antes da outra ou a outra antes da uma, mas não existe o entrelaçamento das execuções. Por fim, pessoal, existem computadores onde as interrupções são priorizadas. Então, vamos supor que no nosso computador a interrupção 8 é mais alta prioridade que a interrupção 9. Então, nesse caso, quando a tarefa 8, tratador da interrupção 8 está rodando, a 9 não consegue entrar, porque tem baixa prioridade. Né? Agora, por outro lado, se a interrupção 9, a tarefa 9 está rodando, a tarefa 8 pode entrar no meio dela, porque ela tem uma prioridade mais alta. Neste caso, vamos lá. Se 8 está rodando, 9 não consegue entrar, prioridade baixa. Então eu não preciso nem botar o DI e o EI, porque ela não vai conseguir entrar, né? Ela não vai conseguir interromper a T8. Porém,
Se a interrupção 9 tem prioridade mais baixa, a T8 poderá entrar no meio dela e bagunçar com a alteração de X. Então, isso me obriga, sim, né, nesse caso, a colocar o DI e o EI. Né? Então, a resposta para o item 3.2 é desabilita interrupções em ambos. Como que eu faço isso? Depende aí um pouquinho do microcontrolador ou do microprocessador que nós estamos. Tá? Pode ser tudo automático, eu posso fazer tudo, ou pode ser alguma coisa no meio do caminho. Mas, de qualquer forma, desabilitando interrupções em ambas tratadores de interrupção, eu não terei problema. Por fim, item 3.3. Uma tarefa na forma de função no laço principal e outra como tratador de interrupções. Muito bem. Eu vou fazer aqui, vamos fazer de conta que a tarefa 2, ela não mexe na variável x, tá? Ela não mexe na variável x. E a tarefa 9 também não mexe. Mas faz de conta que a tarefa de 8 mexe. Então, nós temos o cenário do item 3.3. Ou seja, a tarefa 1, no laço principal, acessa a variável global x compartilhada e a tarefa 8, implementada como tratador de interrupção, acessa também a variável global x compartilhada. O que eu faço agora? Vamos lá. A tarefa 8, ela está tranquila. Por quê? Porque enquanto executa um tratador de interrupções, o laço para. Então, no momento em que ocorre a interrupção 8 e o tratador 8 começa a executar, ele tem certeza que a tarefa 1 não irá executar. E, portanto, a tarefa 8 jamais será interrompida no meio do acesso a X para a tarefa 1 executar. Não faz sentido, né? Uma tarefa do laço não vai entrar no meio de um tratador de interrupção. E, portanto, né, nós temos que a tarefa 8 está muito tranquila, ela pode acessar o X na boa, sem se preocupar que ela será interrompida. Tá, mas e a tarefa 1? A tarefa 1 é diferente, porque a tarefa 1 pode estar aqui no meio do acesso a X, entra a interrupção 8, dispara o tratador de interrupções 8, que é a nossa tarefa T8, e ela vai mexer no X, só que ela pega X inconsistente, porque a tarefa 1 estava no meio da alteração de X. Isso vai nos obrigar a impedir que a tarefa 8 entre enquanto a tarefa 1 está mexendo no X. E isso vai me obrigar, então, a desabilitar interrupções antes de mexer no X e dar um Enable Interrupt, habilitar interrupções depois. Desta maneira, a tarefa 1 pode acessar o X tranquilamente, sabendo que nenhum tratador de interrupção vai entrar no meio enquanto ela mexe, acessa X. Isso, então, nós temos que o tratador, item 3.3, o tratador ele não precisa fazer nada, porque a tarefa 1 não vai entrar no meio dele, mas a tarefa no laço, né, ela precisa desabilitar. Então, tarefa no laço desabilita interrupções. E com isso a gente resolve o item 3.3. Uma pergunta muito comum é: puxa, mas eu preciso fazer isso sempre? Por exemplo, se todo mundo apenas lê o X, precisa essa preocupação? Aí não. Se todo mundo só lê o X, não há problema nenhum. Outra pergunta que aparece é: mas só tem uma que altera e as outras só vão ler? Aí depende, pessoal, porque se for um string, se for uma tabela, algo grande, uma lista encadeada, né? E em alguns computadores, em algumas arquiteturas, um double, sim, pode dar problema, porque até mesmo no meio de um double, no meio de acesso a um double, que é composto por vários
bytes ou palavras da máquina, né? Então, para atribuir um valor double, eu preciso executar vários moves, por exemplo, pode ocorrer uma interrupção no meio e eu ter problema sim. Quando eu consigo manipular a variável com uma única instrução de máquina, por exemplo, um integer, um char, onde eu apenas faço uma atribuição em uma instrução de máquina, um move, aí não vai dar problema porque nenhuma interrupção vai entrar no meio do move. Ela vai antes do move ou depois do move. E aí eu não terei problema, tá certo? Mas se tiver qualquer coisa maior que um int e um char, é melhor proteger para evitar problemas futuros. Muito bem. Com isso, nós temos esta questão extra adicional às questões do capítulo 11, tá bom? Até mais.